Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vera e estou aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos brincar com a música Perto e Longe, com a Elvira Drummond. Assista um vídeo para que você aprenda a música e também aprenda como se brinca com essa música. Vamos lá? Gostaram do vídeo? Muito legal, né? É uma brincadeira muito divertida. Assim que terminarmos esse vídeo aqui, você chame a sua família, os seus amigos ou seus colegas para brincar com essa música, porque é muito legal. No vídeo da brincadeira, você pode observar quais os gestos realizados pelos participantes da brincadeira, ou melhor, quais os movimentos realizados por ele. Enquanto cantavam, eles se aproximavam, ou seja, ficavam perto uns dos outros. Muito bem. E também eles se distanciavam, ficavam longe uns dos outros. Hoje nós vamos falar dos conceitos perto e longe. Estar perto é o mesmo que estar próximo. E estar longe é o mesmo que estar distante, como viu na brincadeira. Agora, nós vamos para uma atividade e eu quero que você me ajude. Observem esta imagem atentamente. O que você vê? O que aparece na imagem? Parece casa, árvores, crianças, animais, um índiozinho, um lago, não é? Agora você vai fixar o olhar no índio. Viram o índio? Agora olhem para a casa de telhado vermelho. Me respondam, o índio está longe ou perto da casa? Está longe, né? Agora me diga o seguinte, ainda observando o índio. O índio está perto ou longe do lago? O índio está perto do lago, longe da casa, perto do lago. Muito bom. Agora eu quero que você observe a árvore que está perto do índio. Olhou a árvore? Olha a imagem do índio. Me responda. O que está mais perto do índio? É a árvore ou a casa? A árvore, né? Agora, o que está longe do índio? A árvore ou a casa? A casa. A árvore está perto e a casa está longe. Agora eu quero que você observe essa criança que aparece com um cachorrinho na imagem. Viram? Essa criança está perto da casa ou longe da casa? Perto da casa. Eu posso dizer que essa criança está perto ou longe do lago? Longe do lago. Então ela aparece perto da casa
e longe do lago. Vamos continuar com esta atividade. E o que você vê agora? Observe, nós temos uma imagem. Nessa imagem aparece árvores, pássaro, zebra, não é? E outros animais. Observe agora as duas árvores. Agora me responda, qual o animal que aparece perto da árvore? É a zebra ou a girafa? A girafa, né? A girafa está perto da árvore. Agora eu quero que você veja a raposa e me responda, a raposa está perto ou longe da girafa? A raposa está longe da girafa. O que está perto da girafa? A raposa ou a zebra? A zebra, né? A raposa está mais distante. A raposa está perto de quais animais? Do macaco e do rinoceronte. Agora me responda o seguinte: qual o animal que está perto do rinoceronte? É o macaco. Muito bem! Crianças, chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje brincamos, falamos do conceito perto, que é o mesmo que próximo. Falamos do conceito longe, que é o mesmo que distante. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, crianças! Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta e a partir desta aula e das próximas nós vamos começar a estudar os grupos de seres vivos de acordo com as categorias taxonômicas que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, se você ainda não viu as aulas anteriores sobre taxonomia, sobre classificação de seres vivos, volta lá para depois você assistir as aulas que começam a partir de agora, porque a partir de agora nós vamos começar a estudar os grupos de seres vivos de acordo com a sua classificação. E hoje nós vamos conhecer melhor os integrantes do reino Monera. Preparados? Vamos lá então? Bastante atenção aqui comigo. Os organismos do reino Monera são seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e procariontes. O que significa essa palavrinha procariontes? Estes indivíduos não têm um núcleo celular organizado, ou seja, o material genético desses seres vivos não está compartimentado, não está guardado dentro de um material, de uma estrutura envolta por membrana. Por isso, eles são considerados procariontes. E os representantes do reino Monera são as bactérias e as árqueas. Antigamente, era tudo considerado bactéria. Com o avanço dos estudos e das novas tecnologias, percebeu-se que as bactérias têm algumas características que as árqueas não possuem e vice-versa. Por isso, hoje nós temos dois domínios dentro do reino Monera: o domínio das bactérias e o domínio das árqueas. As árqueas também são procarióticas, são unicelulares, porém, elas têm uma composição genética diferente das bactérias. E as árqueas, elas têm algumas características bem específicas. São seres vivos que conseguem viver em ambientes com condições extremas, com condições bastante adversas. Por exemplo, as árqueas conseguem sobreviver onde há baixa disponibilidade de oxigênio, onde existe uma grande concentração de sal nas salinas e em ambientes de origem vulcânica, onde a temperatura é muito alta. Então, por conta das características genéticas desses seres vivos, eles foram separados
da classificação das demais bactérias. Já as bactérias, elas podem ser parasitas ou seres de vida livre. Já não conseguem sobreviver e reproduzir em ambientes extremos. Elas vivem em ambientes mais amenos, são encontradas no solo, na água doce, na água do mar, no ar, em suspensão ou então em associação com outros seres vivos. E você sabia que no nosso corpo existem milhares de bactérias morando, habitando vários órgãos, várias estruturas do nosso corpo? É verdade. Porém, a maioria delas não nos faz nenhum mal, não nos prejudicam. Pelo contrário, muitas espécies de bactérias que habitam, por exemplo, o nosso intestino, elas produzem vitaminas que nós utilizamos. E, além disso, elas ajudam também nas nossas defesas, aumentando a nossa imunidade. As bactérias podem viver de forma isolada ou formando grupos, constituindo colônias. E as células dessas bactérias também podem apresentar vários formatos diferentes. Nós temos as bactérias que têm forma arredondada, são chamadas de cocos. Nós temos bactérias que têm um formato de um bacilo, de um bastãozinho, e aí elas são chamadas de bacilos. Temos bactérias que têm uma forma de um espiral, e assim elas são chamadas de espirilos. E nós temos bactérias que têm um formato parecido com uma vírgula, são chamadas de vibriões. As bactérias se reproduzem prioritariamente de forma assexuada, ou seja, uma célula se divide em duas, idênticas entre si, porque não há mistura de material genético nesse tipo de divisão. É por isso que as bactérias podem se reproduzir a cada 20 minutos, por exemplo. Já percebeu quando, por exemplo, sua garganta começa a ficar assim arranhando, começa a incomodar? De manhãzinha você está assim, incomodada, com a garganta arranhando. Quando é à noite você já está com febre, com a garganta toda tampada, com muita dor. Por quê? Porque as bactérias que se instalaram ali na região da sua garganta, elas acharam ali um ambiente propício para se reproduzirem. E aí elas vão se reproduzindo, a cada 20 minutos uma se transforma em duas, essas duas se transformam em mais duas, e assim vai. A cada 20 minutos, 1 milhão de bactérias continua se reproduzindo, e é por isso que lá no finalzinho do dia, a gente já está com várias colônias de bactérias instaladas ali na nossa garganta, e começa a incomodar demais, não é mesmo? Quanto à nutrição, as bactérias podem ser classificadas em autotróficas ou heterotróficas. Vamos relembrar isso? Bactérias que são autotróficas são aquelas que conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese e também de um outro processo chamado quimiossíntese. Já as bactérias heterotróficas são aquelas que não produzem seu próprio alimento. Então, elas precisam buscar suas fontes de energia através do parasitismo, ou seja, atacando outros seres vivos, ou através da decomposição de matéria orgânica, e elas vão transformando essa matéria orgânica e se nutrindo também. As bactérias parasitas, elas são patogênicas, ou seja, elas causam doenças nos seres humanos, nos outros seres vivos. E como exemplos de algumas dessas doenças nos seres humanos, a gente tem aí a hanseníase, a meningite, o tétano, o cólera e a leptospirose. Algumas dessas doenças são prevenidas com vacina. Por meio da vacinação, a gente consegue se prevenir. Enquanto outras, que não são prevenidas com vacinas, quando a pessoa se contamina, a gente tem aí o tratamento feito com antibióticos. Já as bactérias decompositoras são bactérias extremamente importantes para a reciclagem da matéria. Imagina, cada ser vivo que morre, ele precisa passar por aquele processo de decomposição, porque senão ele ficaria acumulado aí, né, nos ambientes. Por isso que as bactérias decompositoras, elas são importantes, porque elas decompõem a matéria orgânica morta, reciclam essa matéria e transformam isso em substâncias mais simples que as plantas, por exemplo, podem absorver novamente pelas raízes.
Já viram falar que as bactérias decompositoras produzem adubo? É mais ou menos isso. E também nós temos aí o uso das bactérias através da biotecnologia. O ser humano, com a sua capacidade, ele consegue utilizar várias espécies de bactérias em benefício próprio. Através da fermentação, bactérias são utilizadas na produção de álcool, de vinagre, de laticínios, de queijos. No uso farmacêutico, temos bactérias que produzem antibióticos, ou seja, para combater outras bactérias. Temos também o uso das bactérias através da manipulação genética. Por exemplo, através da produção de uma substância muito utilizada para diabéticos, né, que é a insulina humana. E temos também um outro fator de uso das bactérias na biotecnologia, que é a biorremediação. Ou seja, muitas espécies de bactérias, pelo fato delas conseguirem assimilar resíduos, elas são utilizadas para despoluir, descontaminar ambientes, como, por exemplo, nas estações de tratamento de esgoto, nos mares e oceanos regiões dos oceanos que estão ali contaminadas, poluídas, utiliza-se muito dessas espécies de bactérias na biorremediação. Estudamos aí vários aspectos relacionados às bactérias. Agora é com você. Revise o conteúdo dessa videoaula sempre que precisar. Assista quantas vezes achar necessário. Pesquise sobre a produção de bebidas lácteas, como o queijo, iogurte e outras bebidas fermentadas. Pesquise também sobre as etapas da insulina humana, da produção da insulina humana através do uso de bactérias. Eu vou ficando por aqui. Te vejo na próxima aula. Até mais! Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos estudar mais um grupo de seres vivos muito importante e muito interessante. Vamos estudar hoje o reino Fungi. O reino Fungi abriga os fungos. E os fungos são seres vivos eucarióticos e podem ter espécies uni- ou pluricelulares. Relembrando, seres vivos eucarióticos são aqueles que têm um núcleo compartimentado por membrana, ou seja, tem o seu material genético guardadinho dentro do núcleo. E as espécies unicelulares são aquelas em que um indivíduo já é uma única célula. Uma única célula já é o indivíduo inteiro. Espécies pluricelulares são formadas por mais de uma célula, por várias células. A maioria, porém, é pluricelular, como a gente tem aí como exemplos, né? Os cogumelos, orelhas de pau e os bolores. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre cada um deles. Todos os fungos apresentam parede celular que fica externa. Além da membrana plasmática, eles têm ainda uma outra estrutura chamada de parede celular. Essa parede celular confere mais rigidez, mais resistência ao ambiente em que eles vivem, proteção. Os fungos pluricelulares, as células estão agrupadas em filamentos, formando o que a gente chama de hifas. E o conjunto dessas hifas constitui o micélio. A parte visível desses fungos pluricelulares são os cogumelos, né? Representa apenas uma porção desse fungo. A maior parte desse fungo ela está subterrânea, ela fica lá debaixo da terra e forma esses filamentos gigantescos que a gente chama de hifas, e o conjunto dessas hifas forma micélios. E por falar em hifa e em micélio e em fungo, você sabia que existe um fungo que é considerado o maior ser vivo da Terra? Ah, pensou que era o elefante? Pensou que era uma baleia? Não mesmo. O maior ser vivo do planeta Terra é um fungo e ele tem em torno de 4 quilômetros de comprimento. Ah, mas como que a gente consegue ver?
Ele está, né, já foi descoberto, ele está numa região aí dos Estados Unidos e as suas hifas, elas caminham por uma extensão aí de 4 quilômetros. Então, a gente consegue, os pesquisadores, né, conseguiram descobrir esse fungo estudando essa região. Os fungos, eles têm uma nutrição heterotrófica, ou seja, eles não são autotróficos, eles não produzem seu próprio alimento, então eles precisam buscar suas fontes de energia e por isso, por serem heterotróficos, eles têm uma função muito importante na natureza, que é a reciclagem, que é a decomposição. Eles transformam substâncias maiores em substâncias mais simples que são absorvidas novamente nos sistemas, tá? Nos fungos unicelulares que não formam micélio, esse processo aí de nutrição é realizado pela única célula dele. Já nos fungos pluricelulares, são as hifas que vão captando aí esse alimento, absorvendo e digerindo. Os fungos se reproduzem de forma assexuada e de forma sexuada. As espécies que reproduzem de forma assexuada são geralmente as espécies unicelulares. Porém, as espécies pluricelulares também podem se reproduzir de forma sexuada, quando eles fragmentam o micélio, ou seja, uma parte do fungo, né, da estrutura do fungo se desloca da outra e aí ela se desenvolve em um outro ambiente. Mas existe também a forma de reprodução sexuada, que é quando o fungo ele produz uma estrutura chamada corpo de frutificação, que é o que a gente vê no nosso dia a dia, que são os cogumelos. Todos os cogumelos que a gente enxerga aí na natureza são a parte reprodutiva dos fungos pluricelulares. Nesses cogumelos ocorre a produção de estruturas chamadas esporos. E esses esporos vão sendo levados aí pelo vento. E aí onde eles se instalam, se tiver um ambiente propício, eles começam então a se desenvolver em um novo ambiente, originando novamente hifas e micélios. Assim ocorre a reprodução sexuada dos fungos. Como falamos, né, como eles são heterotróficos, nós temos aí espécies que são predadoras. O que é isso? O que é um ser predador? É um ser que captura outros seres vivos e se alimenta dele. Então, os fungos predadores, eles captam pequenos animais utilizando as suas hifas e utilizam para alimentação. Nós temos espécies que são parasitas, que causam doenças, eles se instalam em outros seres vivos, parasitam esses outros seres vivos, como protozoários, como plantas, animais, e também como nós, seres humanos, e causam doenças. As doenças que a gente tem aí causadas por fungos, né, a gente dá o nome de micoses em algumas delas. Existem espécies que são mutualísticas. O que é isso? É quando uma espécie de fungo se associa com uma outra espécie de um outro ser vivo, por exemplo, se associa a uma planta, se associa às algas, e os dois se beneficiam. Nenhum causa mal para o outro e um oferece algo que o outro precisa. Então, existe uma troca ali. Como exemplo dessa associação mutualística, nós temos aí as micorrizas, que são os fungos que se instalam nas raízes de plantas e ali ocorre uma troca, né? As plantas fornecem algumas substâncias para os fungos e os fungos fornecem outras substâncias para as plantas. E assim existe uma harmonia nessa relação. Temos também o exemplo dos líquens, que é uma associação entre fungos e algas. Os líquens, eles se instalam geralmente em ambientes mais úmidos, em troncos de árvores, e ali ocorre uma troca, né? O fungo ele consegue capturar a umidade do ar e oferece para a alga. A alga, pelo fato de ser fotossintetizante, ela produz compostos orgânicos que o fungo utiliza para se alimentar. Então, ali existe uma troca também positiva, chamada de mutualismo. Temos aí o exemplo também de fungos que são saprófagos. E aqui entra um papel muito importante desempenhado pelos fungos e também por algumas espécies de bactérias, que é a decomposição. Decomposição
é uma ferramenta, vamos dizer assim, extremamente importante para a reciclagem da matéria orgânica no nosso planeta. É através da decomposição que as substâncias de seres mortos são transformadas em partículas menores que depois serão novamente utilizadas, formando aquele ciclo, né? Onde as substâncias elas vão só sendo transformadas de uma modalidade a outra. Então, os fungos eles têm essa importância na decomposição. Temos também aí a importância biotecnológica dos fungos, né? Através da produção de antibióticos e também da fermentação. Temos espécies que são fermentadoras e a produção de álcool, por exemplo, de vinagre e de outras bebidas é feita também por espécies de fungos fermentadores. Eu vou ficando por aqui. Peço que você assista e revise essa aula quantas vezes achar necessário. Pesquise sobre a descoberta da penicilina, que é um antibiótico muito poderoso, usado até hoje, e ele é extraído de uma espécie de fungo. Pesquise como foi a descoberta desse antibiótico e você vai se surpreender. Eu encontro você na próxima aula. Até mais! Olá, alunos! Olá, historiadores! Sejam bem-vindos à nossa videoaula de História. Eu sou o professor Daniel Ruas e hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Aquele lugar que ficou conhecido na história como o berço da civilização, a Mesopotâmia. A Mesopotâmia. Mesopotâmia, que significa terra entre os rios. Meso, de meio, e potâmia, de rios. É a terra que fica no meio dos rios, naquela região do crescente fértil que nós já vimos anteriormente, que vai do rio Nilo até os rios da Mesopotâmia, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia fica ali entre esses rios, na região que hoje a gente chama de Iraque, Irã e Jordânia, aquela região ali, principalmente o Iraque. Os rios da Mesopotâmia, o rio Tigre, da antiga língua dos persas, significa rio rápido, ou também rio em forma de arco, porque em uma parte desse rio ele faz uma curva, né? Uma curva bem grande assim, que forma uma espécie de arco. E tem o rio Eufrates, aquele rio que aparece lá na Bíblia dos cristãos e dos judeus, que é chamado de o Grande Rio, né? Um dos grandes rios que sai do Jardim de Éden. Eufrates significa alegria plena. São eles que permitiram o estabelecimento de povos naquela região, pois as suas cheias fertilizavam o solo, tal qual o rio Nilo no Egito, favorecendo o desenvolvimento da agricultura. São rios enormes. O rio Tigre possui cerca de 1.900 quilômetros de extensão, irriga uma grande área. O rio Eufrates é maior ainda, 2.800 quilômetros de extensão, um rio enorme que pegava várias regiões, vários povos daquela época. Os povos mesopotâmicos, eles construíam diques e canais para conter as cheias dos rios e levar água para as regiões distantes deles. Então faziam diques, que eram espécies de barragens. E dali eles distribuíam a água por meio de canais para fazer a irrigação da sua plantação, das suas plantações, e para levar também águas para aquela região do deserto, aqueles povos, aquelas aldeias mais para dentro do deserto, é uma região desértica apesar desses rios, né? E para cidades que ficavam longe dos rios. Eram obras, eram construções arquitetônicas muito bem feitas, né? Feitas no final ali da pré-história, no início da Idade Antiga, ali depois durante todo o período daquilo que a gente chama da Idade Antiga. Como que era a organização política dos povos que habitavam na região entre o rio Tigre e o rio Eufrates? A organização política tinha um soberano que geralmente
era o representante de um deus na terra, da qual o faraó, né? Só que o faraó vai um pouquinho mais além. Ele era considerado o próprio Horus na terra, o Horus vivo, né? Mas os reis mesopotâmicos, eles eram divinizados de certa forma. Eles eram os representantes dos deuses, a voz do próprio Deus falando para o seu povo. Por isso a gente diz que é um estado teocrático, né? Que mistura a ideia de um soberano que é ao mesmo tempo um representante religioso, um líder religioso, um representante dos deuses na terra. Ele era assessorado por burocratas, que são funcionários públicos, né? E sacerdotes, claro, porque era um povo muito religioso. Inclusive a gente vai ver que eles criam em vários deuses. Esses sacerdotes e burocratas administravam a distribuição das terras e o sistema de irrigação e das obras públicas. E, claro, o rei estava ali como fiscalizador de todas essas construções também. Na sociedade mesopotâmica, além do rei, no topo da pirâmide social e a sua família, você tinha abaixo dele os sacerdotes, tinha os burocratas, tinha os militares, claro, eram sociedades militarizadas. Muitas formaram impérios, como os babilônicos, que conquistavam outros povos. Inclusive os egípcios foram conquistados pelos babilônicos. E você tinha, abaixo dos militares, os artesãos, aqueles que trabalhavam com ourivesaria, que faziam joias de ouro, de prata, e de pedras preciosas, rubis, esmeraldas, turmalinas, e todas essas pedras que a gente conhece, diamantes, né? Aqueles artesãos, mas também outros artesãos mais comuns, os ferreiros, os sapateiros. Você tinha também os marceneiros, carpinteiros, que trabalhavam com tudo nessa área da construção civil, da edificação de templos e de palácios, né? Essa galera aí, né? Esse pessoal, esses trabalhadores. E a grande maioria da população era formada de camponeses, na maior parte das sociedades da antiga Mesopotâmia. Você tinha uma pequena parcela de escravos, curiosamente parece que são muitos, mas não são, né? Eram escravos de guerra, geralmente, ou escravos por dívida, né? Escravidão por dívida era muito comum, você não conseguia pagar suas dívidas, você era escravizado e trabalhava de graça até conseguir saldar a sua dívida, depois você era um homem livre, uma mulher livre novamente. As sociedades mesopotâmicas apresentavam esse aspecto no geral. Nas questões econômicas, em linhas gerais, nós podemos dizer, historiadores, que a forma de produção predominante na Mesopotâmia baseou-se na propriedade coletiva das terras administrada pelos templos e pelos palácios. Como assim? As terras não eram das pessoas, né? Os indivíduos só usufruíam da terra enquanto membros dessas comunidades. Então o rei permitia que os camponeses trabalhassem a terra, aonde eles moravam, onde eles habitavam, né? Mas as terras eram do rei. Se o rei quisesse tomar a terra e dar para outra pessoa administrar, ele poderia facilmente. O rei possuía as terras, os sacerdotes e o templo possuíam as terras, mas as outras pessoas não possuíam. Eles trabalhavam no regime de servidão coletiva em grandes obras, muitas vezes, e na colheita nas terras do soberano. A agricultura, assim sendo, era a base da economia deste período. Eles cultivavam trigo, cevada de onde eles faziam cerveja, né? Também faziam cerveja de trigo, né? Linho, gergelim, né? Gergelim que a gente conhece também como sésamo, né? De onde extraíam azeite para alimentação e iluminação. A iluminação das casas, a lamparina assim como a gente viu na questão da azeitona, né, da oliveira, que era usada para fazer óleo para as lamparinas, o gergelim também era usado, ou sésamo, né? O óleo de gergelim, o óleo de sésamo. Eles possuíam árvores frutíferas, raízes e legumes que faziam parte da base da alimentação da população. Criavam animais também, né? Era uma atividade mais secundária, mas criavam rebanhos de carneiros, de ovelhas, de burros, de bois. Criavam gansos e patos, né? E era bastante desenvolvida essa parte da criação. Era bem diversificado. Tinham povos pastores, tal qual os hebreus eram povos pastores também, que apesar de não morarem na Mesopotâmia, mas também tinham um estilo de vida muito parecido. Numa região um pouco anterior à Jordânia, ali, aquela região do Rio Jordão, daquela região próxima ao mar Mediterrâneo. Os comerciantes
eram funcionários a serviço dos templos e do palácio, mas também eles podiam fazer negócios por conta própria. Então tinha comerciantes que faziam caravanas e atravessavam, iam à Índia, iam à Pérsia, iam à Fenícia, iam no próprio território de Israel, no Egito, comprar mercadorias, levar mercadorias da Mesopotâmia para lá e trazer de lá para cá e fazer esse intercâmbio cultural e esse intercâmbio comercial. Na questão religiosa, historiadores, os povos mesopotâmicos eram aquilo que quase todo povo da Idade Antiga era também. Não sei se vocês lembram, politeísta. O que é politeísta? Lembram? Acreditavam que existiam vários deuses e que esses deuses eram capazes de fazer tanto o bem quanto o mal. Olha que curioso, né? Não acreditavam em recompensas após a morte, diferente do Egito, né? Que o faraó acreditava que se ele fosse mumificado, se o coração dele fosse considerado justo, ele ia para o paraíso de Osíris, depois a alma dele ia voltar para o corpo, e ele ia voltar para o mesmo corpo, por isso fazia a múmia. O pessoal da Mesopotâmia não estava nem aí para o pós-morte, não. Os caras não acreditavam que existia, mas eles acreditavam em muitas coisas interessantes. Eles acreditavam em gênios, né? Eles acreditavam em demônios, em heróis, em adivinhações, acreditavam em magia. Então era uma galera bem assim, curiosa nesse sentido. Mas uma recompensa, depois que você morrer por ter sido uma pessoa boa, nisso, no geral, eles não acreditavam. Eles possuíam vários deuses, como Anu, o deus do céu, né? Eles tinham Iana, a deusa da fertilidade, a deusa mãe, Enil, o deus dos ventos. E tinha um muito popular entre eles, que era o Marduk, né? O Marduk, que era o patrono da Babilônia, né? Ele era o deus protetor da Babilônia, da sede do império lá do Nabucodonosor. Você já deve ter ouvido esse nome por aí na Bíblia dos cristãos, né? Aquele que escravizou os judeus e levou cativos na Babilônia, entrou para a história com o nome do exílio da Babilônia, né? Então, a cidade do Nabucodonosor, ali, que era a antiga Ur da Caldeia, né? Hoje, Bagdá, capital do Iraque, né? Naquela época se chamava Babilônia. O deus protetor da Babilônia era o Marduk. O que o Marduk fez? O Marduk derrotou a grande deusa dragão do mar, a deusa Tiamat, né? Aquele dragão, né, que tinha várias cabeças, um soltava raio, outra soltava gelo, outra soltava fogo, né? Outra fazia tremer, uma cabeça de serpente que envenenava, a Tiamat, né? A deusa serpente do mar, aquela escultura famosa do Marduk, né, com várias asas assim, né, segurando uma espécie de tridente, atacando a Tiamat. Então eles acreditavam que ele apaziguou os oceanos, derrotando a deusa do oceano, a deusa Tiamat, né. Se você assistir um desenho que a gente assistia antigamente chamado Caverna do Dragão, você vai ver a Tiamat lá. Só que, curiosamente, eles mudaram, né? A Tiamat é uma deusa feminina. Mas no desenho Caverna do Dragão, né, Dangerous and Dragons, né, Dragões Perigosos no original, né? Eles falam dragões e perigos, algo assim, né? Eles fizeram o Tiamat como um dragão macho, né? Como se fosse uma divindade macho, né? Um dragão macho. Mas a Tiamat no original do mito babilônico, ela era a deusa dragão do mar, que foi derrotada por Marduk e o seu dragão voador, né? Foram lá e derrotaram e trouxeram paz para os humanos. E ele se tornou um grande deus, um dos maiores deuses do panteão dos deuses da Mesopotâmia. Nas próximas videoaulas, historiadores, nós vamos ver os vários povos da Mesopotâmia. Vamos dar uma passada rápida pela história dos sumérios, pela história dos acádios, pela história do primeiro império babilônico, a história do império assírio, a história do segundo império babilônico, aqueles impérios principais daquele povo que ocupou aquela região que nós chamamos de Mesopotâmia. Nessa videoaula você viu comigo aspectos gerais da Mesopotâmia: política, economia, sociedade, né? Mitologia, religião, né? Dos povos da Mesopotâmia e o porquê de Mesopotâmia, o significado da terra entre os rios. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aqui na nossa próxima videoaula. Olá, alunos! Olá,
historiadores, sejam bem-vindos à nossa videoaula de História. Eu sou o professor Daniel Ruas, vou tratar com vocês sobre os povos da América. América que estava aqui, aqueles povos que estavam aqui na América antes da chegada dos europeus. Aquilo que a gente chamou por muito tempo de América pré-colombiana. Povos da América, América que estava aqui, aqueles povos que estavam aqui na América antes da chegada dos europeus, aquilo que a gente chamou por muito tempo de América pré-colombiana. Hoje vamos tratar das práticas culturais desses povos. E hoje eu estou de pirata, estão vendo aqui? Eu tenho minha lâmina de pirata aqui. Estou de pirata para tratar com vocês desse assunto, porque isso faz parte do contexto das grandes navegações. Quando aquele povo chegou em seus barcos da Europa e deu de cara com populações complexas, com populações grandes, como no caso do México, né? Hoje capital do México, naquela época Tenochtitlán, capital dos astecas, uma população enorme. Um império com quase 100 mil habitantes num todo, assim, contemplando os astecas e os povos dominados. Então, assim, esse povo ficou pensando, de onde vieram? Quem é esse povo? E começaram a pesquisar, e durante anos e anos de pesquisa, o povo da América foi pesquisado e foi encontrado traços culturais muito interessantes dessas populações, rastros que eles deixaram ao longo da história. O primeiro povo que nós vamos tratar é dos astecas, exatamente. Aquele povo que tinha a sua capital, onde hoje é o México. Esse povo dava grande importância ao desenvolvimento de diversas áreas do saber. Eles possuíam um calendário que muito se assemelhava aos padrões utilizados na contagem feita do tempo hoje, o calendário deles. Inclusive tinha 365 dias igual ao nosso. A sua linguagem era um tanto pictórica quanto hieroglífica. O que quer dizer isso? Eles usavam imagens e símbolos para significar ideias e também para transmitir sons, por isso hieroglífica. Ou seja, utilizavam esses desenhos, símbolos, sons para fabricarem e transmitirem uma mensagem. O desenvolvimento da escrita entre os astecas não tinha apenas um caráter funcional para os ritos religiosos. Havia também muitos poemas, cantos religiosos e peças teatrais que foram registradas no seu sistema de escrita. Eles possuíam até um alfabeto, né? Um alfabeto hieroglífico com vários desenhos que formavam as frases de seus textos sagrados e dos seus poemas. Outro povo interessante que vamos tratar agora são os maias. Os maias, eles acreditavam que o mundo funcionava mais ou menos de maneira cíclica. Dessa forma, ao fim de uma fase, representava o início de outra fase distinta, apesar deles voltarem no mesmo lugar, o que acontecia com o calendário maia. Aliás, o calendário maia que inspirou o calendário dos astecas, posteriormente, já que os astecas dominaram os maias. Eles acreditavam o seguinte, que tinha um período de 52 anos e depois esse período recomeçaria de uma forma diferente, mas recomeçaria na contagem de tempo. Isso deu maior confusão em 2012, porque algumas pessoas começaram a olhar o calendário maia e falar assim, o mundo vai acabar, é o fim do mundo, mas na verdade não era o fim do mundo, era o fim de uma era, de um período de 2000 anos, que recomeçaria novamente na contagem do ano 1, 2, 3, até chegar no ano 2012 novamente. Então foi uma confusão por falta de compreensão da história. Esse povo possuía um sistema de calendário duplo, pois havia um calendário solar e um calendário sagrado, um calendário que a gente chamaria de civil, e um calendário para festas religiosas. O primeiro calendário, o calendário solar, era o Rabi, que possuía 18 meses, de 20 dias cada um, e mais 5 dias que eram considerados dias de azar. Olha que curioso, totalizando 365 dias. O segundo calendário dos maias era o calendário religioso conhecido como Tzolk'in, né? Nele havia 20 semanas de 13 dias cada uma, né? A junção desses dois calendários criava um período cíclico que se estendia por 52 anos. A arquitetura e a matemática dos maias também são bastante famosas. Na arquitetura,
temos, como por exemplo, grandes construções em toda a América Central, os quais se destacam hoje como sítios arqueológicos visitados por milhões de pessoas anualmente. É o caso da pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá, Península de Yucatán, México, ali, um templo enorme, com 365 degraus dedicados ao sol, dedicado aos 365 dias do ano. Um templo maravilhoso e que muitos turistas visitam até hoje. Na questão matemática, os maias ficaram bastante conhecidos porque a matemática deles era complexa, não só para a construção de templo, né? Destacava-se também o fato de já conhecerem o número zero, um feito que pouquíssimos povos conheciam nesse período. Acho que só os chineses, né, naquela região lá, pegando do velho mundo lá, Europa e Ásia, que conheciam o zero ou um ou outro povo. Os europeus, inclusive, não usavam o zero até um certo período, mas já na Idade Antiga da América, né, os maias, eles usavam o número zero nas suas contas matemáticas. Os romanos também não usavam o número zero lá na Antiguidade Europeia, não. Outro povo bem interessante são os povos incas, da América do Sul, né? Na região do Peru, do Chile, da Bolívia, da Colômbia, ali Argentina, né? Sul do Equador, os nossos vizinhos aqui do Brasil, né? Dele nós destacamos a arte dos incas, que estava presente nos objetos empregados para render culto aos deuses e também para enfeitar os sacerdotes e dirigentes no momento das cerimônias religiosas. O material empregado eram as estampas e as cores, que também revelam a posição do indivíduo que a vestisse dentro da sociedade inca. Vocês já devem ter visto de povos peruanos e bolivianos, e esses povos do Chile também, como que é colorido, né, a roupa deles, né, aquelas estampas coloridas, eles gostam bastante de cores aí. A cerâmica também foi um material largamente empregado pelos povos incas para fazer utensílios domésticos, seja para serem usados em cerimônias religiosas ou no dia a dia mesmo. As vasilhas poderiam ter formas antropomórficas, ou seja, de seres humanos, ou zoomórficas, tipos de animais, né? Outra cultura que vamos ver agora nessa videoaula é sobre as comunidades indígenas do território do Brasil. Essas possuíam e ainda possuem características diferentes umas das outras, começando pela língua. Existiam e ainda existem vários troncos linguísticos no Brasil, como o povo de origem de língua tupi, o povo macro-tupi, o povo macro-G, o povo de língua G, o povo de língua aruaque e vários outros povos. Essa foi a grande diferenciação que pôde ser feita, já que eles são diversos. Quando os europeus chegaram aqui, havia mais de 2.500 povos indígenas morando aqui, falando quase 5.000 línguas diferentes. Então eles tiveram que fazer uma classificação. Essas comunidades também apresentavam e apresentam diferentes práticas culturais, diferentes crenças e ritos religiosos. Segue abaixo, vou colocar agora para vocês aqui uma breve lista. Vou listar aqui para vocês alguns povos, né, que habitavam e habitam o território brasileiro, de várias nações indígenas, de línguas diferentes. Você tem os Araueté, você tem os Avacanoeiro, os Bororos, né, na região do Nordeste, né, os Cinta Larga, os Guaranis, em grande parte do território brasileiro, mesmo porque os Tupis e os Guaranis se juntaram numa aliança militar e saíram dominando vários povos e empreenderam a marcha do centro-oeste brasileiro, cortando pelo sul e subindo pelo litoral até chegar lá para o lado da Bahia e subindo também até no Rio Grande do Norte. Então você tem tupis guaranis espalhados por todo o território brasileiro. Vocês têm os Javaé, os Caingangue da região do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os índios Carajás, os Caiapós, né? Caiapó, que significa originalmente povo da floresta, né? Os Caó, os Munduruku, os Pataxós, né? Os famosos Pataxós, quem foi na região dele da Bahia, de Porto Seguro, vocês viram os Pataxós ali, né? Apesar que não é só ali que tem Pataxós. Os Tapirapé, os índios Terena, os Ticunhas, os Tupinambás, os famosos índios canibais do Brasil, né? Os Tupinambás e os Aimorés, índios canibais. Ambos existiam aqui no território de Minas Gerais. Os Chacriabás, Chavantes, Xerentes, Xingus, os Yanonamis, dentre outros
povos. Muitos dos hábitos e costumes e da alimentação e crenças da sociedade brasileira são herança direta desses povos indígenas, como, por exemplo, o hábito de andar descalço, o costume de dormir em rede, o hábito da pesca e da caça, a alimentação à base de mandioca, farinha de mandioca, polvilho, beiju, além das crenças na eficácia das plantas como alternativa para a cura de doenças, aquilo que a gente chama de fitoterapia, tratamento através de medicina natural. E os índios brasileiros, eles eram experts nisso aí, são até hoje. Nós aprendemos muito da medicina com esses índios aí. Os povos indígenas da América do Norte, se tratando de, subindo na América, vimos a América Central, descemos um pouco a América do Sul, incas e índios brasileiros. Na América do Norte nós temos também uma diversidade de costumes, línguas e rituais muito grande. Geralmente eles ofereciam culto aos espíritos da natureza, que lhes permitiam caçar, pescar e utilizar outros materiais da natureza em sua vida cotidiana. Nós temos uma diversidade de povos indígenas ali, na região do atual Estados Unidos. Nós temos os índios Creek, os Comanches, os Apaches, os Sioux, os Crow, os Cheyennes, os Navarro, e vários outros povos daquela região, que hoje é o território dos Estados Unidos. Nós temos também, logo mais acima, no Canadá, lá no extremo norte da América, perto do Polo Norte, do Ártico ali em cima, o Círculo Polar Ártico, nós temos os povos que nós chamamos de esquimós, os inuites, os esquimós, que é um povo que até hoje, em sua maioria, é um povo que não é sedentário, é um povo nômade, que fica migrando devido às temperaturas extremas do norte da América, extremamente frio, ventanias e tempestades de neve de 30 graus abaixo de zero. Então os caras, eles tiveram que se adaptar, àquela realidade. Eles formavam tribos, de clãs, de famílias mesmo ali, para sobreviver, e ficavam migrando de lugar em lugar. Eles caçam ursos polares, focas e outros animais que podem lhes fornecer alimentos e também uma cobertura para a sua pele, a pele dos animais transformados em casacos, transformados em tendas, inclusive, tendas de ossos de baleia com peles de urso polar esticado e outros animais que eles caçavam ali. Então, toda essa questão da cultura deles, muito ligada ao ambiente hostil que eles vivem. Então, você viu nessa videoaula um pouco sobre a cultura dos povos maias, astecas, incas, os povos da América do Sul, além dos incas, os povos indígenas brasileiros de uma rica diversidade cultural, inclusive ceramista. Temos um povo na ilha de Marajó, que é um povo ceramista, um povo que desenvolveu uma cerâmica muito própria do lugar, e que muitos povos, muitas pessoas de vários lugares do mundo vêm até no Brasil comprar essa cerâmica dos povos da ilha de Marajó, o povo marajoara. Ok, pessoal? Vimos também os índios norte-americanos, Navarros, Apaches, Sioux, todo aquele pessoal que vivia, aquele povo da religião da natureza, dos espíritos da natureza, do grande espírito. Veremos com mais detalhes sobre isso na videoaula sobre religiosidade desses povos. E vimos os povos do extremo norte da América, os esquimós. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Meus amigos, eu espero vocês na próxima videoaula de História. Olá, maternal, como vai? Tudo bem? Que bom que você veio, gosto muito de você. 1, 2, 3. Beijinhos pra vocês. Guarda aí, guarda os beijinhos. Você já sabe contar como eu? Eu contei até 3. E você já sabe contar até quanto? E tem gente que falou, não sabe contar não? Tem problema não? Você quer aprender?
Ah, mas tem gente ali que falou que já sabe até 10. Sério? Desse tamanho que você é? Ai, que chique! Então me ajuda, pra quem não sabe, aprender a contar. Bem forte, pra gente ouvir lá no norte do país. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! E além de contar, você conhece os numerais? Olha eles passando por aqui. São os números. E a gente vê esses números aqui por toda a parte onde a gente vai. Ah, eu estou tendo uma ideia. Vamos brincar de centopeia dos números? Eu tenho aqui uma canetinha e tenho um papel. Você pode usar aí um hidrocor, um lápis de cor, tinta, ou você pode usar um pedacinho de toalha ou giz, pode ser até no chão. Vamos brincar? Nós vamos fazer uma centopeia dos números, de 1 até 5. Tia Kelly vai escrever aqui e vou mostrar para vocês. 1. E vou colocar o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Mas ainda não tá pronto, né? Eu só coloquei aqui, ó, a escrita, como se registra os números. E agora nós vamos fazer uma centopeia. Aliás, 5 centopeias. Mas a primeira centopeia, como ela está no número 1, eu vou fazer só uma bolinha pro corpinho dela. Só uma. Assim, ó. E você aí pode fazer uma também. Mas você pode usar tinta, cola colorida. E agora, no número 2, eu vou fazer o rostinho da centopeia e vou fazer 2 bolinhas para ela. Assim, ó. Assim. Para ela ficar bem bonitinha. 2. Uma bolinha, 2 bolinhas. Olha só. 2. E no 3, 3 bolinhas. Você pode fazer o rostinho do jeito que você souber. Não tem problema. E depois você pode colorir. Você pode usar até um pincel. A pontinha do seu dedo. E vai ficar bem legal. Mas você precisa contar. Não pode esquecer. No 3, Tia Kelly fez 3 bolinhas. 1, 2, 3. Acertei. E no 4 eu vou colocar 4. 1, 2. Opa, minha cabecinha já tá esquecendo de contar o 2. 3. Opa. Ixi, deixa eu ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Não pode esquecer. Mas se esquecer, é só contar de novo. Aí. 1, 2, 3, 4. Faltam 5. Esse aqui vai ser 5 bolinhas. A maior centopeia de todas. O corpinho vai ser grandão. 1, 2. Depois do 2 é 3. Depois do 3 é 4. E depois do 4 é 5. Consegui! 1, 2, 3, 4, 5.
Eu sou muito esperta também. É igual a você. Se você fez o seu desenho, se você fez a sua pintura, pode colocar exposto, fazer assim um cantinho bem bonito para mostrar seus trabalhinhos. Pode tirar foto para as outras pessoas também aprenderem a contar e apreciar como você é um garoto e uma garota esperta. Beijos. Até a próxima aulinha. Tchau.